católicos protestantes. O protestantismo é um movimento que surgiu lá com Martinho Lutero, que viveu entre 1483 a 1546. Protestantes porque Martinho Lutero protestou contra a Igreja Católica. Criou suas 95 teses, foi até a porta da igreja e as colou em forma de protesto. Quase 200 anos antes de Martinho Lutero, nós temos Francisco de Assis, 1182 a 1226, onde ele recebe uma missão do crucificado em vai e reconstrói a minha igreja. Qual a grande diferença entre Francisco de Assis e Martinho Lutero? Francisco de Assis, ele zela pela unidade. Já Martinho Lutero, ele caiu nas armadilhas da divisão. E por esta armadilha, nós vemos hoje igrejas protestantes subdividindo, até hoje. Porque lá no início, Martinho Lutero pregou a questão da divisão. Por isso nós vemos tantas igrejas hoje, infelizmente, igrejas protestantes se dividindo diariamente. Nós vemos. A Igreja Católica, ela se fundamenta e ela se reconhece como una, santa, católica e apostólica. É nesses princípios que a igreja se fortalece, é nesses princípios que a igreja se reconhece. Não é de hoje que a fumaça de Satanás corre por dentro da igreja, incitando líderes, muitas vezes inteligentes e muitas vezes sedutores, a protestos separacionistas. Não é de hoje. Mas aí existe um desafio. O desafio de protestar como Francisco de Assis. Protestar como São Francisco de Assis. Defendendo a verdade, sim, mas nunca se separando da igreja. Defendendo a verdade e mantendo a unidade. E muito menos perdendo a caridade. Houve um tempo na igreja em que muitos católicos saíram da igreja católica e foram ao protestantismo. Há muitos católicos que saíram da igreja e foram ao protestantismo. Hoje no Brasil nós vemos um movimento contrário, onde muitos irmãos protestantes retornam ao catolicismo. Mas muitos desses irmãos trazem um sotaque protestante. Ainda não conseguiram limpar esse sotaque protestante. Mas eu digo católicos protestantes, não somente esses, mas muitos católicos que estão já dentro da igreja e que são católicos protestantes. Por quê? Porque no início começaram a criticar padres, depois bispos, depois a CNBB e por último o Papa Francisco. Para nós, filhos dessa igreja, é muito incômodo ver um sorriso irônico na cara de alguns e às vezes até de prazer em criticar publicamente a sua mãe. É muito incômodo isso para nós como filhos. Mais um pouco, esses católicos protestantes vão começar a criticar o Concílio Vaticano II. Vão começar a criticar o pontificado de Pio XII, Leão XIII. E aí chegarão as páginas do Evangelho. E não vão suportar onde Jesus se revela no pobre. Onde Jesus se revela no excluído. Aonde Jesus se revela naquelas pessoas mais necessitadas de nossa sociedade. Onde Jesus acolhe os leprosos, acolhe o pobre, acolhe os excluídos para junto de si. Eu não quero. Mas o meu medo é que comecem a reeditar algumas heresias antigas, como o docetismo, por exemplo, que pregavam um Jesus somente transcendente, um Jesus apenas divino, não aceitando esse Jesus humano, esse Jesus que veio na humanidade, mas apenas um Jesus transcendente. E quando a igreja recordar o versículo 14 do capítulo 1 de João, onde diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Quando muitos católicos ouvirem este versículo,
não suportarão. Não vão suportar este Deus na carne. E irão preferir só um Deus transcendente. E aí, meus queridos, meus amados irmãos e irmãs, mora o grande perigo. Porque eles vão facilmente ser levados por alguma religião que foge da história. Alguma religião que vai fugir da história e que fique apenas no transcendente. Proteste sim, meu irmão e minha irmã. Proteste. Proclame a verdade sim, meu irmão e minha irmã. Mas nunca mesmo abra mão da caridade e da unidade. Muito menos da humildade. Meu irmão e minha irmã, admita que às vezes o seu ponto de vista pode estar errado sim. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.